Vamos quebrar a louça. Hoje o doutor Eduardo Leite, que é criminólogo, é vitimólogo, mas é um grande especialista em segurança e em política, está com a gente. Seja bem-vindo, que prazer ter você aqui, Kátia? Viu? É sempre um prazer estar aqui com você, Todo né? nosso, viu? Agora, já vou te avisando que eu não tenho nada a ver com quem eles colocaram Nem aqui. Eu também não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa da produção, mas você tem total liberdade, doutor Eduardo, para falar o que quiser de cada pessoa, cada situação aqui, tá? Fale à vontade. Prato de 1 a 10, qual é o primeiro? Bom, eu vou quebrar alguns pratos aqui, depois amanhã eu vou ter que juntar os cacos, né? Talvez. Pelo jeito, eu não conheço, eu não sei quem são as pessoas, as personalidades. Ou as situações, né? Mas tudo eu espero vai... que eu não seja colocado aqui numa enrascada, né? Eu vou lhe dizer que eu olhei alguns pratos e tudo vai depender da sua resposta. Ah, é? Mas como você é uma pessoa franca, eu acho que franqueza é primordial, principalmente nos dias de hoje, né? Não dá pra gente ficar em cima do muro na situação que a gente vive, né, doutor Eduardo? Ser verdadeiro, né? É o que eu sempre digo, fica mais fácil a vida. E eu acho que as pessoas passam a ser... Eu sou mais feliz da forma que eu sou. Então eu acho que isso é uma característica de cada pessoa. É verdade. Eu sou dessa forma, ou seja... Eu também acho melhor. Falando a verdade, ou aquilo que as pessoas gostam ou não gostam, enfim, a gente tem que falar. É a opinião da gente, né? Sem De 1 a dúvida 10, nenhuma. primeiro prato. Vamos lá, então. Bom, você já me deu uma dica Eu aqui, falei né? que 1 e 3, eu quero ver essa resposta Nossa. que você vai dar. Eu vou começar pelo o meu mês de aniversário, mês 7. Eu vou fazer aniversário Faz esse aniversário mês. agora? Que dia? Sou leonino, dia Leonino. 31. 31 de julho. Então por aí você já vê, né? Que Dá não é, pra ver. de vez em Já quando conheço. eu tô... Ah, entendi. O que você acha dessa pessoa, doutor Eduardo? Olha, eu vou falar, eu sou até suspeito para falar quê? dessa pessoa. Aliás, ele está no mês do meu aniversário. Porque eu acho que é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Eu acho que é um homem que contribuiu muito para o nosso país. Pegou uma fase extremamente complicada do país. Portanto, é um sociólogo, um homem de uma extrema percepção, uma capacidade, uma inteligência, e que eu sempre fui fã desse homem, dessa figura extraordinária, e que efetivamente fez o Brasil crescer, ou seja, fez o Brasil por um período, pelo menos, andar, caminhar. E é uma pessoa realmente que eu admiro demais. Posso mostrar? Não? Pode, deve. Tá Presta a bom. câmera, ó. Vamos lá, mostro. Olá. Fernando Henrique. Fernando Henrique que fez, eu acredito piamente no que você disse, ele fez de fato o Brasil crescer numa proporção como a gente não via há muito tempo. Só que eu acho que ele é pouco lembrado nessa situação. As pessoas têm, parece que uma má vontade com o nosso Fernando Henrique. Kátia, o Fernando Henrique, na verdade o que nós vivemos hoje é justamente fruto daquilo que ele efetivamente plantou no Brasil, porque nós passamos um período muito ruim, né? Nós saímos dos militares, caímos numa eu diria que numa cova rasa, ou quase profunda, ou mediana, né? Depois começamos a retomar o país, né? Eu acho que o Fernando Henrique foi uma pessoa de muita importância para o Brasil e que, obviamente, o que nós estamos vivendo hoje, nós devemos muito a ele, pelo menos a parte boa, né? Porque o Fernando Henrique ficou 8 anos à frente da presidência e obviamente, deu equilíbrio econômico desse país, coisa que nós não tínhamos, né? E o Brasil foi visto fora daqui de uma forma diferente também, a partir do trabalho e da dedicação dele, né? Sim, ele fazia a abertura, aliás, começou com ele fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Então é um homem que realmente... Sem falar na dona Ruth Cardoso, né? Ela é uma figura, né? Para mim é uma figura extraordinária, foi uma mulher que realmente, era um casal perfeito, né? Realmente, foi uma perda para o Brasil, porque foi uma mulher que foi uma primeira dama. De verdade. De verdade. Né? Era uma pessoa que efetivamente ela merecia tinha um lugar o título, dela. né? Merecia e lamentavelmente ela não está entre nós, mas com certeza deixou aqui uma marca dela, só dela. É verdade. Né? Vai quebrar? Não, de jeito isso aqui nenhum, não né? dá para quebrar. Vamos colocar. Tem que mantê-lo. Fernando Henrique, é verdade. Quem aqui, sabe as pessoas, ele passa alguma influência, né? Eu gosto muito das entrevistas do Fernando Henrique. Às vezes eu entro na madrugada só para ouvi-lo, porque realmente ele é uma pessoa extremamente talentosa, né? E ponderada, né? Equilibrado, né? Coisa que ultimamente nós não temos, né? O que mais é desequilíbrio, né? E verdadeiro.
Isso que é importante, que é uma característica dele, a verdadeira, independentemente se está num partido ou está no... O Fernando Henrique poderia estar em qualquer partido, ele do mesmo jeito, que seria ele, porque ele tem uma personalidade forte e dele. Ele não uma é característica influenciado dele. facilmente, né? Não, felizmente. Tá bem. Bom, volta e a gente continua. Mas não parece que vai ficar tão fácil assim não, viu? Doutor Eduardo, esse prato foi fácil, mas vamos ver os próximos. Esse foi moleza. Esse foi moleza. Nossa. Agora os outros... Tomara que todos sejam assim, né? Mas não... Que aí pelo menos amanhã eu não vou ter que juntar todos os cacos. Mas acho que tem uns caquinhos aqui que você vai ter que juntar, não vai ter jeito não. De 1 a 10 menos o 7... o 4. Prato Vamos lá. número 4. Nossa. Quem será? Tô com frio na barriga aqui, viu? Meu Deus do céu. Vai na mesma pegada do outro ou não? Eu diria que, na verdade, esse prato já está quebrado. Está quebrado já? Uma pessoa... Por que já está quebrado? Olha, foi um presidente, né? Um presidente que, durante 8 anos da sua gestão, eu diria que foi uma gestão praticamente quase fraudulenta. Por quê? Eu não posso... Eu acho que foi, na verdade, foram 8 anos que nós vivemos no país da Alice, né? Mas das maravilhas, porque ele foi desenhado de uma forma em que, efetivamente, eu acho que nós não alcançamos de forma plena. Ou seja, aquilo que foi construído durante o período do Fernando Henrique, eu acho que nós perdemos muito na época desse presidente. Eu acho que o país, a única coisa que foi feita nesse país foi a tal de Bolsa Família, né? Ou seja, que eu chamo de Bolsa Miséria, porque obviamente as pessoas elas continuam na miséria. Sim, não mudou muita coisa. Porque não é assim que se constrói um país, não é assim que se faz um país, né? Ou seja, você dando o peixe, né? Não dando peixe não, dando na verdade só a minhoca, porque o peixe na verdade ele não deu, ele deu a minhoca, né? Então eu diria que realmente foi um período bastante difícil. É um período que nós ainda vamos passar nós vamos ter muitas dificuldades até para suprir esse período ruim que nós tivemos e que obviamente ele vem se arrastando, né? E quando eu falo que foi um período fraudulento, porque na verdade muitas coisas foram vendidas para a população, né, para os brasileiros e que na verdade não era nada daquilo. Então foi realmente uma mentira em cima da outra, né? Eu diria que, na verdade, nós não estávamos na marolinha, nós estávamos, na verdade, no tsunami, só que não tinha chegado o tsunami. Aliás, o tsunami chegou agora, recentemente. Demorou um pouco, né? Porque, na verdade, foi exatamente feito as maquiagens que foram trabalhando e que foi empurrando, né? E eu acho, ele teve sorte porque ele pegou um período de uma economia a nível mundial equilibrada. Só o finalzinho que a Europa entrou em crise, os Estados Unidos entrou em crise, mas eu tenho muita reserva em relação ao período do ex-presidente Lula. Né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem a cada semanas aqui um consultor político, porque eu acho que a gente precisa fazer com que o brasileiro comece a ter gosto pela política. Não adianta falar assim, isso é um assunto chato, eu não quero saber. A partir do momento que a gente não quer saber, a gente começa a fazer bobagens, porque a gente começa a eleger as pessoas de acordo com o que elas dizem e não de acordo com o que elas fazem. E ele diz o seguinte, que a gente está passando uma fase no país que logo, a gente está numa grande bolha, que logo essa bolha vai estourar. E aí as pessoas vão perceber, isso falta pouco, segundo ele, o que vai acontecer com o nosso país. O que aconteceu e acontece ainda nos Estados Unidos, na Europa, é o que a gente vai ver aqui no Brasil. Você acredita nisso? Acredito, eu acredito. Por isso que eu disse que foi um período que realmente só enganou o povo, né? As pessoas foram levadas a isso. E as pessoas acreditaram, porque em tempos, e eu canso de falar isso. Em tempos, a sociedade ela dá o tempo que o político precisa. Nós tivemos em 92, né, com a queda do Collor, 20 e poucos anos, 22 anos se passaram, 22 anos se passaram, e foi o tempo exatamente que os políticos brasileiros tiveram para poder colocar o Brasil, voltar a crescer, voltar a uma economia, voltar o país da forma que ele merece, porque o Brasil é realmente um país muito forte, que se não tivesse a quantidade de corrupção
que tem, hoje certamente seria o país mais rico do mundo. Isso não tem a sombra de dúvida. Então foi um período do Lula que efetivamente a única coisa que se dominou foi realmente a corrupção. E que a corrupção é um câncer para a sociedade. E que câncer, né? Eu diria que é praticamente quase terminal, né? Então nós estamos vivendo hoje essa questão de manifesto, tudo, mas foi exatamente o reflexo do período do Lula, sem dúvida nenhuma. Então você quebra o Lula? Eu não quero, já está quebrado. Já está quebrado? Mas ele nem espatifou muito, hein? Sobrou alguma coisa, quem sabe? Sobrou, né? 2 pedaços grandes ainda. E você sabe que tem um detalhe aqui em relação já está quebrado, agora eu posso falar um pouco mais. Você sabe que é uma coisa interessante, se você for analisar o sistema político que nós estamos hoje, que a Dilma está vivendo, parte de toda essa complicação, esses vandalismos, tudo, isso é parte do PT, se você quer saber, porque todos querem que o Lula retorne. O PT, parte do PT quer que retorne para a próxima eleição, em 2014. Né? Então, parece que ele não sabe disso, mas ele sabe, obviamente. Ele é uma pessoa que conhece tudo. Mas até os telejornais mostraram semanas passadas, há umas 2 semanas mais ou menos, que na verdade aconteceu de fato na manifestação, nesse monte de baderna que a gente viu, tinham muitos líderes e pessoas do governo ali, não viu? A revista... Itamaraty, quem jogou, era um rapaz da aeronáutica, se eu não me engano. A revista, eu não sei se pode falar aqui o nome da revista, não. A revista Veja, por exemplo, trouxe uma matéria onde a manifestação que aconteceu em Brasília, ou seja, o vandalismo que aconteceu em Brasília, numa investigação, encontraram digitais do ministro Gilberto Carvalho, acho que é o Gilberto, que é o ministro dele lá da presidência. Ou seja, encontraram digitais dele, dos assessores dele, inclusive mencionaram que se gastou 30 mil reais para poder fazer, para iniciar aquele vandalismo. Então, na verdade, é um golpe dentro de um próprio partido, ou seja, eles mesmos conseguem, eles mesmos tentam golpear os próprios integrantes do partido. Então, é uma característica do PT. Acho que até para desviar um pouco a atenção do povo, e o povo começar a se ligar mais em algo que não é, na verdade, o que deveria ter de atenção, né? Mas é para criar um conflito entre a atual presidente, a Dilma, e, obviamente, o Congresso, porque aí você cria um tumulto. O que acontece? Não, tem que voltar o ex-presidente Lula, entendeu? E é o que vai acontecer, vai acabar acontecendo. Você acha que ele volta? Não é difícil, vontade ele tem, isso você pode mas vontade, eu posso ter vontade de tanta coisa. Mas a semana passada você pode reparar que o Congresso começou a se movimentar, né, de diminuir, ou seja, voltar, acabar com a reeleição até para 2014, estendeu o mandato para 5 anos, como era antigamente, ou seja, estende o mandato para 5 anos, acaba a reeleição e proíbe os ex-presidentes de disputarem. Ou seja, o Congresso mandou um recado, né? Já deu, pelo menos acendeu a luz amarela da atenção, né? Exatamente. Próximo prato, doutor Eduardo. Então vamos lá no 8. Vamos ver o que é que tem o 8. Número 8. Eu já volto. Meu Deus. Esse tem uma polêmica grande em torno dele também. Senhora. Volta e a gente já vai falar disso. Agora, eu vou dar uma dica pra você que, como eu, adora liquidação. Gente, faz Carrefour. É isso mesmo, do dia 3 até o dia 7 de julho, tá rolando o Liquida Geral Carrefour. O que é isso? O que isso quer dizer? Vou te contar. Quer dizer que o Carrefour tem ofertas imperdíveis em toda a loja. Olha só hoje, sexta-feira, TV 32 polegadas LED. Olha o preço, gente, a partir de R$ 899. Só isso. E nesta sexta e sábado, notebook de grandes marcas com 2 GB com Windows 8. Sabe quanto? Por apenas R$ 899. E mais, até domingo, todas as roupas íntimas, masculinas e femininas e infantis com 20% de desconto e moda cama, banho e mesa, sabe quanto? 50% de desconto. Quer mais? Então aproveite que todo eletro em até 20 vezes sem juros com os cartões Carrefour. Gente, é só fazer o Carrefour que faz barato, né? Faz mais e faz melhor. Só ele poderia fazer o Liquida Geral. Faz a conta, faz Carrefour, você vai ver que é sempre muito melhor. Aproveite essa super liquidação só para esses dias, não perca essa chance. Esse eu quero ver. Nossa. Esse é babado. Babado forte. Esse é. Porque se tinha uma imagem diferente dele do que a gente está vendo agora, né? Eu diria o seguinte, que até o nome ninguém consegue saber se fala de um jeito, se a pronúncia é de uma forma ou de outra. É verdade. Né? Até isso existe uma dúvida em relação. Isso é um empresário que o Brasil não precisa ter.
Por que você acha isso aqui é um empresário que o Brasil dispensa, que pelo menos o povo brasileiro dispensa. Talvez os governantes gostem, políticos gostem desse tipo de empresário, mas não o povo. O povo não gosta. Por que você acha isso? Porque, na verdade, é uma pessoa que também vendeu muito saco de fumaça e que hoje nós estamos vendo, ou seja, vem dilapidando patrimônio do Estado, você vem dilapidando, vem tomando dinheiro emprestado do BNDES, levou muito dinheiro do BNDES, não vai pagar a conta e que, obviamente, esse dinheiro do BNDES é dinheiro dos impostos que nós pagamos e que, obviamente, nós estamos bancando as Ferraris e as Lamborghinis desse sujeito aqui, né? Então, é realmente uma pessoa que dispensa. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre essa pessoa, mas eu acho que ele é tão insignificante dentro do ponto de vista, eu diria, ético e moral, porque acho que no vocabulário dele não existe essa questão de moralidade e ética, que realmente não vale nem a pena. Eu não sei se eu falo Eike ou como é que eles falam? Ou Ike, né? Para mim é Eike. Para mim é Eike, mas acho que é Ike também. Então, Eike Batista. É esse indivíduo aqui, esse elemento. Mas ele foi considerado um dos homens mais ricos do mundo há um tempo atrás. Agora já se fala que, na verdade, ele está meio quebrado. Olha, eu vou falar para você, ele propriamente dito não. Ele mais alguns, ou seja, alguns políticos, você pode pensar que tem alguns bilhões aí fora, né? Porque alimentaram essa festa, né? Ou seja, eu diria que essa festa de arromba que ele fez durante esses 8 anos. Né? Então, certamente é uma pessoa que, para mim, eu não tenho menor simpatia, nunca tive, sempre achei, desde a primeira vez que ele apareceu, sempre achei uma pessoa realmente que não era tudo isso que se falava. Ele tinha dinheiro virtual. Né? O que é um dinheiro virtual, o pessoal de casa entender? Dinheiro virtual, na verdade, é o que você não tem, aquilo que você, na verdade, você não tem no banco. Você, na verdade, é um dinheiro constante, ou seja, está sempre rodando e esse dinheiro você nunca vê. Né? O único dinheiro que ele vê é aquele que ele guardou na conta bancária dele, com certeza. Mas é uma pessoa realmente desprezível. Eu acho que vai quebrar? Lógico que eu vou quebrar. Vai? Esse com vontade, porque tem muito brasileiro que gostaria de quebrar não só um prato, mas muitos pratos. Esse foi com vontade mesmo. Não, viu? Isso aí a gente não precisa. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. No Quebrando a Louça, bom, no programa Mulheres de uma forma geral, mas no Quebrando a Louça, mais ainda, todos os convidados têm total direito de falar o que quiser. E é para isso que eles são convidados mesmo. Então, todas as opiniões aqui, doutor Eduardo, ele vai poder dar do jeito, do entendimento dele e do jeito que assim ele desejar. Como aconteceu com todos os outros convidados, com ele não vai ser nada diferente, mesmo que muitas vezes pode ser diferente da sua opinião, da minha, de qualquer outra pessoa, mas é ele que está sendo convidado aqui hoje para a gente entender o porquê. Quando a gente diz que o doutor Eduardo entende de política, de segurança, entende de mais do que isso, de uma situação que o país está vivendo, porque ele está dentro do contexto da nossa política e da realidade política, muitas vezes é um alerta para que você em casa comece a repensar de acordo com a situação que ele vai dizendo se quebra ou não quebra de cada prato escolhido. Eu estou invocando a Constituição, ou seja, o direito e a liberdade de expressão. E tem, a gente tem que ter, mas liberdade com o peso mesmo da palavra, não aquela falsa liberdade, né? Com uma fundamentação, né? É verdade. Volto já e vamos pegar mais prato. Doutor Eduardo, vamos pro próximo prato agora. Qual será, hein? Vamos nesse número 1 aqui, vai. Número 1? Você fez tanto suspense aí, vamos no número 1, vamos ver. É uma pessoa que você gosta? Ou não? Está no ar agora, ele eu vou falar, em alguns momentos eu gosto, em outros momentos eu odeio, você quer saber? Por que você tem essa relação de amor e ódio? Exatamente, é uma relação, porque eu não posso ser mais ou menos, né? Ou seja, não existe nada morno, ou é gelado ou é fervendo, um dos dois. É uma pessoa extremamente polêmica, talvez eu aprendi um pouco com ele, né? Do convívio, enfim. É uma pessoa extremamente polêmica, é uma pessoa que fala, não tem freio de boca. Não. Fala o que tem na cabeça, o que vem da cabeça fala pela boca rápido. Não tem aquela preocupação de agradar, ou seja, fala com o coração. Quando a gente fala com o coração, a gente às vezes fala alguma bobagem, né? Mas é uma pessoa que efetivamente, mas ele é muito autêntico. É uma pessoa que mostrou, eu tenho uma proximidade com ele há mais de 10 anos e que obviamente é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, admiro como jornalista investigativo, que para mim é um dos
talvez um dos melhores jornalistas investigativos que o país já teve, uma pessoa que conhece, tem um talento sem dúvida nenhuma, é o Marcelo Rezende, né? Que por sinal eu sou advogado dele, né? Vai quebrar o Marcelo Rezende, então? Eu vou falar para você, tem momentos que eu tenho vontade de quebrar. Quais momentos, por exemplo? Os momentos que eles me dão trabalho, quando eles vão trocar de uma emissora para outra. Aí é um trabalho louco. Rescinde um contrato aqui, aí você tem que resolver outro problema. Aí eu vou falar para você, são os momentos que eu tenho raiva, que eu tenho ódio dele. Eu acho que você está se lembrando da saída dele da Band para a ida para a Rede Record e que tinha aquela multa absurda. Não. Eu vou falar para você, a saída dele da Rede TV... Já foi para... Não, da Rede TV para fazer o Cidade Alerta na Record. Ali já foi um tumulto. Já foi um problema que você não tem ideia. Eu fiquei dias sem dormir, porque eles nos tiram sono. Você não pensa que não tira. Sim, mas é um dinheiro tão grande envolvido? Então já foi um problema. Quando ele saiu da Record e voltou para a Rede TV, que ele foi fazer o jornal, né? Eu fiquei durante muito tempo tirando ele do... aliás, tive que convencê-lo a sair do programa da tarde, porque esse convencimento fui eu, depois de um trabalho. Tá certo que o dinheiro que eu ganhei não vai pagar o psicólogo no futuro, eu não vou... não vai dar certo. Com certeza foi muito trabalho. Aí eu consegui tirá-lo do Cidade Alerta, né? Saiu do Cidade Alerta, era para fazer o programa com a Hickman de manhã. Sei. Ele ficou muito aborrecido porque não era um programa jornalístico, era um programa de entretenimento. E não tinha a ver com o perfil? Não tinha nada a ver, ia conversar com boneco, aquelas coisas todas. E aí ele foi para a Rede TV, e lá na Rede TV ele ficou durante quase 4 ou 5 anos, né, fazendo o jornal. E depois foi um período muito tranquilo. Né? Esse foi o período mais tranquilo da minha vida. Mais tranquilo? Porque, na verdade, eu consegui limpar todos os processos que ele tinha, que ele arrumava, as confusões que ele arrumava no Cidade Alerta. Até mesmo porque ele sempre foi muito sincero. Ele falava aquilo que ele achava mesmo. E aí tem, né? Não tem jeito. Não porque tem programa ao vivo, como é que você vai fazer? Não tem como fazer. Ainda mais porque, no calor da emoção, a gente tende a falar demais. Ainda mais quando o assunto é falta de segurança, são crimes bárbaros. Aí é mais complicado. Olha, ainda, eu vou falar para você, é uma pessoa que talvez, se eu não tivesse, se eu não conhecesse o Marcelo, eu quebraria o prato. Com certeza eu quebraria o prato, mas como eu conheço o Marcelo, sei da autenticidade, sei do quanto ele é verdadeiro e, sobretudo, é a palavra do povo. Ele diz... ele é uma das poucas pessoas que diz o que o povo gostaria de dizer. Então, como é que eu posso quebrar o prato de uma pessoa? Quebrar o prato é você na verdade, amordaçar o povo. Não dá para você amordaçar o povo. Agora, pode perguntar uma coisa? Pode, lógico. No dia a dia ele fala daquele jeito mesmo? Fala. Corta pra mim, né? Corta pra mim, né? Hoje é o bordão que, na verdade, tem tempo. A gente dá muita risada, o Marcelo dá muita risada. Dizem, quem conhece Marcelo Rezende fora, nos bastidores, ou então fora de televisão, porque... Gente, também no calor da emoção é uma coisa e você fora, no seu ambiente normal, a situação é outra. Dizem que ele é uma verdadeira criança, que tem esse ar, muitas vezes, que as pessoas têm medo, muito fechado, mas que ele é uma pessoa extremamente doce, amiga, é tranquilo. Ele é tão criança que ele é mal criado. De tão criança que ele é mal criado. Acho que aquela criança que, na verdade, foi o tempo. Ele nunca deixou de ser criança. E o Marcelo jamais vai deixar de ser criança. Porque é muito bom, porque a gente pode deixar morrer essa criança, porque é a criança que traz pra gente a vontade de mudança, de melhorar as coisas, de crescer. E é uma pessoa que está sempre... Ele está num processo constante de mudança, o que eu acho muito interessante isso. Não se acomoda, né? Não, então, nem pode, né? Não dá para quebrar o prato. Senão um beijo pro Marcelo Rezende, que está no ar agora, por sinal. Agora, prato 2, 3, 5, 6, 9 ou 10. Vamos no 9. Prato 9. Prato 9. Nossa. Gosta? Nossa Senhora. Já gostei. E por que não gosta mais? Eu acho que já foi uma pessoa muito ponderada, já foi uma pessoa muito equilibrada. Entretanto, tem alguns momentos em que efetivamente ele às vezes não sabe o que ele está fazendo, né? É uma pessoa que não pode
quem é governador, o chefe de um estado, ele não pode errar, ele não tem o direito de errar, porque cada vez que ele erra, automaticamente ele está matando alguém na ponta. É o que eu sempre falo. Um político quando erra, um político quando rouba dinheiro do povo, ele está matando, ele está praticando genocídio. Verdade. Então, essa que é a verdade. Então, eu até falo, até levantei uma bandeira esses dias aqui de que eu acho que todos os corruptos desse país, os políticos corruptos, deveriam ser julgados pelo povo, ou seja, através do tribunal do júri, coisa que na verdade seria uma das reformas políticas que poderia ser feita nesse país. Mas sabe quando eles vão aprovar isso? Isso é uma proposta, né? E que obviamente que deveria acontecer. Mas porque se Kátia, é a gente que coloca eles ali, é a gente que tem que decidir se eles estão roubando ou não estão roubando. É o que eu acho. Eu acho que o povo tem todo o direito de julgar aquele que efetivamente comete crime contra a sociedade. Ninguém está dizendo que essa pessoa cometeu isso ou não, ou que outras pessoas. O que a gente está dizendo é que as pessoas, quando tem um cargo político de força como essa, não pode errar. E aí, quando a gente muitas vezes fica quieto, a gente erra por omissão. Do mesmo jeito, não é? E é uma pessoa que é do mesmo partido do Fernando Henrique e que foi bom durante um período para o estado de São Paulo, entretanto hoje não tem sido. Hoje não tem sido demonstrado. Eu acho que eu não sei se... Sabe aquela coisa, quando você senta numa cadeira durante muito tempo, você se sente meio acomodado, dono daquela cadeira, a ponto de não se preocupar o que acontece. O que acontece, por exemplo, com um secretário, né? O que ocorre na ponta. Então eu acho que é uma pessoa que se acomodou. Né? Ou seja, era vice do Covas, o Covas morreu, assumiu, foi reeleito, né? Ficou aquele tempo, obviamente, porque o Serra foi governador no lugar dele, e foi a última eleição foi eleito como governador e provavelmente agora no próximo ano vai tentar a reeleição. É uma pessoa que tem lá as suas qualidades, obviamente, mas ultimamente tem demonstrado muitos defeitos. Vamos mostrar quem é? É verdade. Nosso governador, Geraldo Alckmin. Mas que maiores defeitos você acha, doutor Eduardo, que tem mostrado, principalmente nesse momento? Ineficiente. Ineficiente. Não tem prestado atenção nas coisas que têm acontecido. Eu acho que essa passagem que aconteceu recentemente, que mostrou os coturnos, né? Ou seja, colocou os coturnos na rua e a polícia militar para agredir o povo, né? Eu moro na Vila Paulista e eu presenciei, não é que eu vi pela televisão, eu vi ao vivo, ali pela janela da minha casa. Eu tirei várias fotos, enfim, filmei e vi exatamente o que significa, né, uma época de ditadura. Praticamente eu quase vivenciei, eu não sou da época da ditadura, eu sou bem mais jovem, mas de qualquer forma, assim, eu tinha vontade de descer. Sabe aquela quando você tinha vontade de descer e ficar na frente daqueles policiais da truculência em que foi praticado. Tanto é verdade que o que ele fez imediatamente recuou. E aí ele já não fez mais nada. Ou seja, aí ele já não conseguiu mais conter o vandalismo, ou seja, como se nada tivesse acontecendo. Então eu acho que ele é um omisso, hoje é um governador omisso, né? E por essa razão, realmente eu acho que ele não merece estar no governo do estado de São Paulo. Vai quebrar? Eu vou quebrar, vou. Sobrou só a fotinho dele. Esse quebrou bem. Os outros ainda relutaram um pouco. Talvez virou vários cacos aí. Agora o difícil vai ser juntar tudo. Volto já e vamos continuar. A gente tem outros pratos polêmicos também. Doutor Eduardo. Vamos lá. Ainda tem muita gente aqui que eu quero saber o que você vai falar. Eu fiquei curioso para ver, mas na verdade aí quebra. Aí perde a graça. Perde a graça, né? Vamos no número 5. Prato 5. Este teve um papel importante no Brasil agora, né? Esse, na verdade, tem feito um papel muito importante para o Brasil. Ele tem realmente dignificado o funcionário, ou seja, investido na função pública. É uma pessoa que até é muito fácil falar dele. Por quê? Porque ele tem resgatado aquilo que está contemplado na Constituição, por sinal, que é a moralidade. Ele está tentando buscar e está tentando emplacar a moralidade em um país. E não é de hoje. Né? Eficiência, moralidade, sabe, uma pessoa que porque ele é polêmico, ele é uma pessoa extremamente polêmica. Aliás, não dá para você ser diferente, tem que ser polêmico mesmo, né? Até para chamar a atenção das pessoas. Mas é um homem que vem tentando, é um brasileiro.
eu estou dizendo um brasileiro com B maiúsculo, né? Ou seja, pelo menos tem demonstrado exatamente isso. E dá orgulho para todo brasileiro? É um homem que hoje está na presidência de uma da corte mais importante do país, né? É uma pessoa que vai ter problemas na hora que deixar a presidência do Supremo, que é o nosso Joaquim Barbosa. Vai ter problema na hora que deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vai ser retalhado e provavelmente ele vai ter que se aposentar. Ele não vai... Se ele sai candidato... Sai candidato à presidência? Não sei se é a presidência, mas diz que... eu não sei se ele sai. Não é o estilo dele, entendeu? Eu acho que política ele tem um pouco... Mas a gente nunca sabe. De repente a pessoa acaba sendo picada, né, pela mosquinha e acaba, se vier como candidato a algum cargo, enfim, como senador ou alguma coisa, eu não acredito, porque ele ainda vai estar na presidência do Supremo até o ano que vem. Mas é um homem realmente que, para mim, é um homem importante hoje. O Brasil precisava de um homem como esse. E que não se dobrou, né? Não se dobrou, não se intimidou, porque normalmente as pessoas se intimidam, né? Hoje saíram 2 matérias do Joaquim na imprensa para tentar denigrir esse homem. Uma que ele, na verdade, usou dinheiro para fazer, para vir de Brasília, para ir para o Rio de Janeiro, para assistir o jogo do Brasil, né? Isso saiu na imprensa, mas não tem a menor razão, mesmo porque a residência, o domicílio dele é lá, e eu não estou fazendo a defesa, eu estou dizendo o que a lei contempla. Então ele tem todo o direito de usar e obviamente tem o jogo, vai assistir o jogo, qual é o problema? E agora hoje saiu uma polêmica também, uma notícia que não tem a menor importância, que o filho dele teria sido contratado pela Globo, né, na produção do Hulk, do Caldeirão do Hulk. Alguma coisa tem a ver com? Absolutamente nada, mas é uma tentativa sempre de desarticular, né, uma tentativa de denigrir a imagem. Mas esse homem ele vai sair do Supremo da forma em que ele entrou, foi nomeado pelo Lula na época, não se intimidou, julgou cada mensaleiro, né? Ou seja, quis prender os mensaleiros, só não prendeu por uma única razão, que também foi pressionado, e aí também não podia, não dava para segurar esse rojão sozinho. Mas para mim é o homem realmente que o Brasil precisa. Aliás, nós precisamos de vários Joaquins Barbosas. Mas tinha que ter o primeiro, para dar o primeiro passo. São pessoas, você vê que estão um do lado do outro, são pessoas que realmente eu me sinto muito honrado, né, de falar do Fernando Henrique, né? Quem sou eu para falar do Fernando Henrique e do Joaquim Barbosa? Mas, de qualquer forma, são 2 pessoas que são honradíssimas, né? E que merecem toda a nossa consideração, todo o nosso respeito. Prato 2, 3, 6 ou 10, doutor Eduardo? Vamos no 6. Prato 6. Quem será no prato 6? Prato 6. Esse também tem momentos amor e ódio. Né? Eu conheço ele pessoalmente. Conhece? Conheço, uma pessoa que tive o prazer de trabalhar. Fiz um trabalho ano passado, aliás, na área de segurança, né? Eu fui coordenador na área de segurança urbana do partido PRB o ano passado, e fiz o plano de governo que esse candidato, que foi candidato à prefeitura de São Paulo, é uma pessoa que é um idealista, né? Tem problemas como qualquer outro tem. Sim. Eu acho que todos nós, não dá para você falar assim, não, eu sou completo. Não. Também tem problemas, foi deputado federal, né? Teve a sua participação, foi o idealizador da lei do consumidor, por sinal, do direito do consumidor. É uma pessoa que está atrelada à lei do consumidor. E tem alguns momentos que eu tenho vontade de quebrar o prato dele, sim, porque é uma pessoa, é leonino, teimoso. É teimoso demais, é? É muito teimoso, como qualquer leonino, né? Teimoso, sempre quer ter razão em tudo. E um leonino falando de outro leonino? Porque eu sei do que você está falando. Eu sei do que eu estou falando, né? Mas é uma pessoa que representa o povo. E personalidades que representam o povo, por mais que eu não goste, eu não tenho o direito de calar o povo, né? Então é o Celso Russomano,
que faz lá o trabalho, né, que faz o trabalho do direito do consumidor. Eu acho que é uma pessoa que, de qualquer forma, as pessoas, quando precisam, vão procurá-lo. Né, ele atende, já ele a isso, associaram, né, ele ao direito do consumidor. É uma pessoa que realmente faz o trabalho dele, né, pequeno ou grande, não importa, mas faz o trabalho dele. Sempre lutou pelo povo nesse sentido, né? Teve um drama. Dizem que, na verdade, ele se utilizou daquela situação quando a esposa teve um problema e acabou morrendo por conta de negligência. Ele botou a boca no trombone, gente? Foi numa época em que as denúncias não havia, as pessoas não tinham essa prática, né? Ou seja, as pessoas não faziam. Então ele tem lá os motivos dele, mas é uma pessoa que realmente hoje representa o povo. Teve uma quantidade de votos bastante expressiva, o ano passado 1.300.000 votos, só aí na capital de São Paulo. Então é uma pessoa que representa a classe C, D, E e F. Portanto, não quebro. Não? Quem representa o povo, eu não quebro. Tá? Independentemente da sua forma de ser, enfim, mas eu não quebro. Quem representa o povo, eu não quebro. Se você olhar aqui o perfil, é exatamente esse. Representam o povo, exatamente. Verdade. Então, o Celso Russomano se mantém intacto aqui. 2, 3... Passou raspando. Passou raspando. 2, 3 ou 10, doutor Eduardo? Vamos no 10. Eu achei que você fosse falar o 3. Você deu uma olhadinha pro 3, mas falou 10. Eu pensei no 3. É um número cabalístico. Eu gosto do número 3. Agora adoro. Eu volto, porque eu acho que esse vai ter bastante coisa para falar. Nossa Senhora. Volto, o doutor Eduardo vai falar desse prato 10. E eu acho que ele vai ter bastante coisa para falar dele. Esse prato, doutor Eduardo, quero ver o que você vai falar. Você lembra daqueles bonecos infláveis que tinha, que você dava um murro, ele voltava? Era o que a gente chamava de João Bobo. Eu lembro do João Bobo. Você batia ele... Exatamente. Esse aqui mais ou menos é o João Bobo. Você acha que ele é João Bobo? Ele é João Bobo. Pelo menos se faz de João Bobo. Né? Eu acho que talvez se faça de João Bobo. Foi considerado, ou seja, foi chamado de candidato poste. E que talvez ele continue durante os próximos anos, né, até o final do seu mandato, como poste mesmo. Uma pessoa que não tem iniciativa, não tem carisma, não tem personalidade própria. Por que não gosta de dar entrevista? Eu acho que não é nem o problema de dar entrevista ou não dar entrevista. O problema é que, na verdade, tem que ser competente. E ele não demonstrou a sua competência, está sempre na sombra. Lhe perguntei isso porque se você tem certeza do que você vai fazer, do que você acha certo e errado, você não tem problema em falar? Primeiro que o político tem que ter personalidade. Né? Você tem que ter personalidade, porque se ele não tiver personalidade, ele não consegue, na verdade, administrar. Ele vai ter que toda hora pedir ajuda, né, aos universitários, né, o que é pior. Né? Quando nós tivemos aí o problema dos manifestos em São Paulo, foi pedir ajuda aos universitários, né? Foi pedir para o padrinho político e também para a presidente ajuda. Né? O que é que eu faço agora? Como é que eu faço? E a semana passada fez uma declaração dizendo que sente falta do Ministério da Educação. Ou seja, por quê? Porque na verdade ele foi ministro durante um bom tempo do governo Lula e do governo Dilma e deixou o Ministério da Educação para ser candidato a prefeito de São Paulo, foi eleito prometendo muita coisa para o povo ano passado, não tem cumprido nada. Dentre as promessas do ano passado é a questão do próprio transporte público da cidade, né? Ou seja, da mobilidade de São Paulo. Então mentiu ano passado para a sociedade, o que eu falei, político não pode mentir para a sociedade, aquilo que você não pode fazer, então é melhor você não prometer. E tem uma coisa, na verdade eles sempre prometem, porque para mim a questão de eleição não é promessa, é compromisso, as pessoas têm que assumir compromissos. Esse aqui prometeu, não assumiu o compromisso e não vai cumprir nenhum compromisso até o final. Nenhum, não vai cumprir. Não vai cumprir porque, na verdade, nem ele sabia do abacaxi que ele estava pegando. Você acha que ele se arrependeu quando ele disse que sente saudade do ministério? Lógico que se arrependeu. Imagina, aquilo era um mar de rosas para ele lá, o ministério. Tinha uma verba lá medonha lá que ele podia... fogueira, né? Sem dúvida. Tinha lá um exame aqui, um lá do Enem que dava problema tal, mas nada que não pudesse ser resolvido. Aqui, como dizem, né, o buraco é mais embaixo, né? Cidade de São Paulo com 11 milhões de habitantes, né? Você tem 1.600.000 favelas, o dobro do Rio de Janeiro. Você tem 1,5 milhão de pessoas, de famílias vivendo em comunidades carentes, ou seja, em regiões de risco. Então você tem um problema que não é para qualquer, é para gente grande.
né, São Paulo, estado de São Paulo, que representa praticamente, você sabe que é a terceira economia da América Latina, só perde para o Brasil e para o estado de São Paulo. A terceira economia é a cidade de São Paulo. Então a cidade tem que ser administrada por gente grande. Ele não tem demonstrado que ele é uma pessoa capaz e competente para poder conduzir. Nós vamos ter, São Paulo vai ter muitos problemas pela frente, muitos problemas. Vai quebrar o Haddad, então? Não tem nem como manter. Eu acho que também esse prato já estava quebrado fazia bastante tempo. Esse se espatifou bem. Agora, doutor Eduardo, só restam dois. O 3, que é aquele que eu lhe disse, e o 2. Qual deles agora? Eu vou falar, acho que vou escolher o 3. Vai no 3? Eu vou no 3. Vou no 3, porque eu estou cansado de quebrar pratos, eu não aguento mais quebrar pratos. Vai ver se você vai quebrar esse ou não. Nossa, esse aqui é do tamanho do prato, na verdade. Esse daqui, eu vou falar, essa é uma figura extremamente polêmica. É uma pessoa que eu também tenho uma relação próxima, faz quase 10 anos que eu faço, que eu presto, sou advogado do famoso. Também aqui. Tem trabalho, hein? Tem. Então, esse daqui, se fosse o ano passado, foi o ano passado? Não, foi no retrasado. Retrasado. Se fosse o ano retrasado, eu diria que eu quebraria esse prato na cabeça do Datena. Porque eu vou falar para você, quando ele saiu da Bandeirantes e foi para Record, esse homem me deu um trabalho que você não tem ideia. Porque ele já tinha a primeira multa da Record. Olha, eu vou falar para você, eu consegui criar inimizade na Bandeirantes e também na Record, porque todo mundo não achava que eu não deixava ele ir para Record. E o outro achava que eu estava empurrando ele para Record. A Bandeirantes, eles sempre acharam isso, que eu estava, na verdade... orientando ele aí para Record. E, na verdade, eu estava dizendo que era um péssimo negócio ele ir para Record. Exatamente isso, e que foi um péssimo negócio. Tanto é verdade que depois de 45 dias ele voltou para Bandeirantes. E me deu um trabalho e criou um prejuízo danado. Todo mundo fala, e ganha muito dinheiro, mas gasta. Gente. Você não tem ideia. Você não tem ele ideia. Gasta muito? Não, você não tem ideia o que gasta com multa. Com multa é o que ele com multa. Porque o ego deles é maior do que eles mesmos. E ele é grande. Ele tem quase 1,80m e pouco, quase 1,90m. E grande, né? E grande mesmo. Mas é um homem que eu vou falar para você, teve câncer, se curou do câncer, mas é um homem que tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa que é a voz do povo, né? Eu acho que tem muita gente que não gosta dele, né? Já cansei... Mas tem muita gente que adora ele. Geralmente é de classe... O Datena é uma pessoa muito inteligente, né? Quem conhece ele pessoalmente, e as pessoas acham que ele tem, na verdade, uma personalidade. Não é não. Assim como o Marcelo Rezende. Não tem nada de personalidade aqui, não é um personagem. Na verdade, eles são exatamente desta forma. É a característica dele, né? Hoje mesmo ele me ligou, nós conversamos por telefone, a gente conversa quase todos os dias. Mas é uma pessoa que realmente, para mim, é a voz do povo. Né? É uma pessoa que, com todos os seus problemas, é o que eu falei, tem momentos que eu tenho vontade de quebrar na cabeça dele. Mas como que ele consegue dormir? Isso que eu nunca entendi. Sabendo que você tem uma multa... que, gente, nem que você venha 10 encarnações, você não vai conseguir pagar. Eu vou revelar uma coisa aqui, que não é, obviamente, não envolve a questão profissionalismo, até para não ter problema mais. Eu vou revelar algo aqui que ele sempre fala, toda vez que eu vou me encontrar com ele, ele diz o seguinte: falou, Eduardo, teve uma noite que eu dormi na minha vida. Só dormiu uma? Uma noite, que eu dormi bem. Foi no dia que você foi lá e resolveu, quando ele estava na Band ainda, que resolveu a multa dele lá da Rede TV. Tinha uma multa de 16 milhões de reais, pagou 5 milhões de reais, que foi a Band, eu fui lá, resolvi, nós pagamos a multa. E aí o que aconteceu? Eu liguei para ele, eram mais ou menos umas 7 horas, umas 8 horas, ele estava fazendo o programa ainda, não tinha terminado de fazer o programa, eu liguei e falei assim, já está acertado, essa multa não existe mais. Essa noite ele dormiu. Que é uma multa que quando ele foi para a Rede TV, naquelas brigas, né, e naqueles momentos intempestivos, ele foi para lá, trabalhou menos de 30 dias, não recebeu nenhum salário e teve que pagar uma multa por conta disso lá na Rede TV. Aí eu liguei e falei para ele, já está paga essa multa. Ele, eu vou dormir. E realmente foi a única noite que ele dormiu, mas durou muito pouco tempo, porque logo em seguida, um mês depois, ele me arruma uma encrenca para ir para a Record.
né? E aí já tinha a primeira multa da Record, de quando ele saiu pela primeira vez, que quando ele voltou para a Record, ele assinou lá que a Record, se ele ficasse na emissora, esqueceria aquela primeira multa. No fim, amargou mais 2. Mas isso é verdade. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele assinou esse contrato com a Record sem eu estar presente, porque ele sabia que eu não ia deixar ele assinar o contrato. Né? E é uma coisa, a gente sempre brinca com isso, né? Que a partir de agora, ou seja, depois dessa multa que ele está pagando, está terminando de pagar, que deu 20 e poucos milhões para a Record, ele usa uma caneta. Você vê que ele trabalha, ele faz o programa com uma caneta na mão. Aquela caneta é uma caneta sem tinta. Sem tinta? Porque eu não deixo mais ele, não tem tinta mais na caneta dele. Não pode. Eu tenho e ele prometeu. É melhor ficar com a caneta sem tinta. E ele sempre falou, a próxima vez eu não assino mais nada sem a sua autorização. Mas vou te falar uma coisa, você é um ótimo negociador, porque a multa dele lá com a Record era um valor absurdo de alto. Se ele pagou 20 e poucos milhões, ainda você fez um bom negócio. O da Record, eu na verdade não fiz a negociação. Obviamente, eu dei a orientação para o Datena, porque na verdade eu sou advogado, eu oriento. Eu sou um advogado estrategista do Datena, mas minha estratégia não funcionou. Não, mas assim, você negociou, você chega e fala assim, não fala isso, você faz assim, faz assado, não é por esse caminho, vai pelo outro. Precisa disso. Mas não adianta, não adianta. Quando eles acordam, ideia, é coisa de louco, né? Ideia fixa, né? Então, mas é uma pessoa extraordinária, é aquilo mesmo. Muitas pessoas não gostam dele, né? Mas de qualquer forma é uma pessoa que é a voz do povo, é uma pessoa que defende os interesses do povo, retrata aquilo que efetivamente acontece, né, principalmente em matéria de segurança, porque todo mundo fica muito chateado, tanto com o Marcelo quanto com o Datena, que eles mostram, eles exploram a desgraça alheia. Não é que ele explora a desgraça. Mas a desgraça está aí, gente. Tem que, na verdade, mostrar aquilo que está acontecendo. Mesmo porque, se você não mostrar, as pessoas não vão saber o que está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Na época alguns anos atrás, quando o Marcelo fazia o Cidade Alerta, o programa praticamente, era a época do Lula, começo do governo Lula, o programa Cidade Alerta foi tirado do ar. Por quê? Porque, na verdade, mostrava o que não devia. O mundo, porque a Record estava em 100 e poucos países, né? E mostrava aquilo que tinha de ruim para os estrangeiros. Aquilo que o Lula não queria. E o Lula não queria. Tem uma realidade. Né? Mas o Datena é uma pessoa que eu admiro demais, é meu amigo pessoal, né? Independentemente de ser advogado dele ou não, vai continuar sendo amigo. Né? É um dos poucos amigos, mas é uma pessoa realmente que eu admiro demais o Datena. Você disse que muita gente não gosta dele, eu gosto dele, sabe por quê? Porque ele é sincero. E a gente está precisando de gente sincera nesse país, porque mais gente duas caras não está podendo. Tanto ele como o Marcelo Rezende. Eu posso confessar uma coisa aqui? Eu não sei nem se eles vão ficar bravos comigo ou não. Mas você não tem ideia o que eu faço uma força para eles serem os próximos senadores por São Paulo. Mas não vai conseguir. Mas eles não vão. Eles não vão embarcar nessa canoa furada. Acho que nessa você vai sozinho, porque os dois vão topar. Agora, esse último prato, eu volto e quero saber. Nossa, esse aqui é difícil. Este é babado e confusão o último. Agora, doutor Eduardo, e essa pessoa? Por onde começar? Por onde começar? Eu diria o seguinte, você sabe que eu sou vitimólogo, né, e criminólogo. Dentro do processo da vitimização, as pessoas, ela só é vítima a partir do momento que ela coloca, ou seja, ela provoca uma situação para poder ser vítima. Eu diria que essa pessoa, ela está dentro do processo de vitimização, ela na verdade está se colocando exatamente no núcleo, né, no núcleo do problema. E ao mesmo tempo, ao invés, com toda a sabedoria, com toda a experiência política que essa mulher tem, ela deveria saber e deveria se livrar desse problema que está enfrentando, que são as manifestações, reforma política e daí por diante, mas é uma pessoa que também tem empurrado com a barriga, né? Ou seja, foi ministra importante do Lula, agora é presidente da República, que é a Dilma, mas é uma mulher que de uma certa forma, eu acho que ela está sendo vítima de uma
situação. Você acha que ela é vítima? Ela está se colocando como vítima. Não necessariamente que ela é vítima. Eu não acho que ela é vítima. Ela está se colocando como vítima. Que é a pior coisa. Sabe aquela pessoa que você conversa e a pessoa, ela desenha uma imagem que na verdade não é nada daquilo, você sabe. Então, a Dilma, ela realmente não está sabendo conduzir. Eu acho que ela poderia muito bem, por exemplo, reforma política, não é fazer plebiscito, não é chamar constituinte, é mudar de bobagem mesmo, porque a sociedade sabe, os políticos sabem o que a sociedade precisa. Estamos 22 anos esperando alguma coisa, né, melhorar mais, né, ou pelo menos nos últimos 10 anos melhorar um pouco mais. E ela, na verdade, parece que não é com ela a conversa, parece que a história não é com ela. E eu diria o seguinte, na questão da reforma política, ela poderia iniciar acabando com as lavanderias do governo. Então, por exemplo, você pega Banco do Brasil, que está sempre envolvido aí, último com a própria secretária da presidência aqui em São Paulo, né? Você pega a Caixa Econômica sempre envolvida, são verdadeiras lavanderias que o governo tem. Você quer acabar com corrupção? Acaba com as lavanderias. BNDES, que é outra lavanderia, né? Você tem, então, esses bancos, fundações do governo, então é um desastre. Então, eu acho que a Dilma, na verdade, ela tinha que começar a fazer a reforma política acabando com as lavanderias. Organizando a casa primeiro. Organizando a casa e não fazendo, fingindo que não é com ela sim, a história é com ela. Ela é presidente? Portanto não tem o que fazer, se não quebrar o Caco foi até pra cima de você. Mas mal, já venho de calça por isso. Então eu não concordo com a política que ela está adotando para o Brasil, está levando o país para um abismo, né? E que efetivamente ela tem que sentar na cadeira. E assumir de fato, né? Lógico, sem dúvida. Volto, porque tem algumas coisas pra gente conversar, né, com o doutor Eduardo, volto rapidinho. Olha, vamos falar agora de uma situação importantíssima, que é o primeiro Fórum Mundial sobre Crime, Segurança e as Metas da ONU para o novo milênio, que vai acontecer agora em agosto, né, Vai, 5 a 7 de agosto, aqui no Maxud, aqui do lado, na Alameda Campinas. Aqui tem uma coisa muito interessante nesse fórum. Primeiro, nós vamos trazer o secretário-geral adjunto da ONU, que é o professor Thomas Staisel, e que vai fazer a abertura, vai fazer a conferência. Esse fórum, ele tem dois segmentos. Primeiro, para comemorar os 75 anos da Sociedade Internacional de Criminologia, que a sociedade ela foi instituída por conta da Segunda Guerra Mundial, dos campos nazistas, então acabou se criando a sociedade, e também em apoio à Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social das Nações Unidas, com sede no Brasil. Né? Vai ser o primeiro organismo, a primeira sede que vai sediar, que vai ficar aqui no Brasil. Ainda nós não sabemos aonde vai ficar, óbvio, os estados, cada um vai ter que fazer o seu trabalho para poder mostrar que tem estrutura, que tem potencial para poder sediar. É a terceira universidade da ONU, né? E, portanto, esse fórum vai ser um fórum muito importante. E quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha vínculo na área de segurança humana. Legal. Porque aqui nós estamos levantando a questão de segurança humana. Tem um observatório de segurança humana que nós estamos fazendo, que é justamente olhar o que está acontecendo. E nós temos aqui são 4 campanhas, né? Ano Internacional da Cooperação da Água, que é a Sabesp, a União dos Escoteiros, inclusive está também trabalhando, Juventude contra o Crack, que é um problema muito sério, a questão da segurança urbana, que é o futuro, e a questão dos problemas das tragédias que ocorrem nas comunidades de risco. Pontos importantíssimos para o desenvolvimento, né? Então, olha, lembrando só que vai acontecer do dia 5 a 7 aqui em São Paulo, no Maxud Plaza, tá? Se você quiser saber do site, segurancaumana.com, porque eu não tenho subsidiado, segurancaumana.com. Para encontrar o doutor Eduardo, na Revista da Cidade. Um beijo para a Regiane, para o Neri, que é o diretor do programa. Para todos. É uma família, eu adoro o Revista da Cidade. Eles são muito bons. E o bom é que a gente pode curtir e aprender muito com vocês também. Boa semana para você. Bom feriado. Bom feriado, muito também, descanso. Para todos. A você de casa, obrigado pela companhia da semana toda. Curta bastante feriado, mas segunda-feira o programa tá ótimo. Tchau, mamá. Tchau, linda. Tchau, mamá. Bom feriado. Um beijo. Também. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas hoje, 10h20 da noite, no Todo Seu, fique por dentro do mundo da TV com Zé Armando Vanucci. Assista agora a Gazeta News e logo após, Gazeta Esportiva.